Olá, turmas. Sejam muito bem-vindos à continuidade dos nossos estudos no Antigo Testamento, a Lei. Nós vamos tratar nessa aula de uma leitura do livro de Levítico, do professor Erhard Gerstenberg. Espero que gostem e nos acompanhem até o final. Obrigado. Muito bem. Dando prosseguimento aos estudos do Antigo Testamento, esta aula, número 4, tem o título Uma leitura do livro de Levítico. Na verdade, é uma leitura do professor doutor de Marburg, doutor Erhard Gerstenberg. Esta aula sobre Levítico começa a descrição pelo seu nome. O livro no hebraico tem a expressão Ele chamou. Outros nomes pelos quais nós conhecemos este livro é a Torá dos sacerdotes, dentro do rabinismo judaico, ou o terceiro livro de Moisés, muito comum nas traduções e nas versões modernas, sobretudo na Alemanha e nos Estados Unidos. No Brasil nós não temos muito esse costume, as traduções não vêm, em geral, com esta palavra, com esse termo, o terceiro livro de Moisés. E na Vulgata Latina recebeu o nome de Levíticos. Portanto, há uma variedade de tratamentos para o livro de Levítico. O texto impresso, a apostila, trabalha com a linguagem de situações comunicativas. O texto procura apresentar as situações e os seus diversos gêneros literários. Há uma variedade deles e nós não queremos catalogá-los, fazer um inventário, mas é preciso destacar esses gêneros literários na ação comunicativa. São gêneros que dão forma à comunicação, são gêneros que estruturam a linguagem dentro dos padrões de uma determinada sociedade, de uma determinada formação social. E estes gêneros literários são as formas peculiares dos textos falarem ou de se falarem dentro dos textos. Isso é, das pessoas, dos personagens que se comunicam dentro do texto, ou o narrador que faz com que esses personagens se comuniquem. De fato, a escritura é uma ação comunicativa. E a preocupação dessa aula é mostrar como o cotidiano e a formação da comunidade pós-exílica, expressa em muitos textos do Levítico, transformou essas situações comunicativas em textos. A linguagem utilizada pelo livro do Levítico é uma linguagem apropriada para a vida cotidiana. É no cotidiano das relações entre homem e mulher, entre pai e filho, entre sacerdote e o leigo, se podemos dizer leigo dessa forma, para distinguir o sacerdote, dos levitas para com os sacerdotes. Essas relações sociais determinam a forma da linguagem no livro do Levítico. E são ações do cotidiano. São ações que podem ser vistas no dia a dia da população. Por exemplo, as prescrições sobre as refeições. Prescrições sobre a maneira correta de tomar uma refeição, sobre a maneira própria de se preparar um determinado alimento e, certamente, as interdições de não comer certos tipos de animais que são proibidos por lei. Isso tem um caráter, obviamente, cultural, mas, sobretudo, religioso. Outro exemplo da linguagem cotidiana é os cuidados com os sacrifícios, cuidados especiais. Há uma série de leis, de descrições, de catálogos, onde se aprende ou se ensina a preparar um determinado sacrifício
que não pode ser feito à mercê do ofertante. Deve ser feito segundo as regras do livro do Levítico, ou segundo as regras dos sacerdotes. Um exemplo muito claro da formação dessa comunidade, nas relações entre as pessoas no cotidiano, é a lei da pureza, que ocupa os capítulos 11 a 15 do livro do Levítico. Estas leis apontam para uma divisão na sociedade israelita da época, nós veremos da época persa, do reagrupamento do povo de Israel em torno das leis do Deuteronômio e das leis judaicas. A pureza se dá em relação ao impuro, que é o gentil, que é aquela pessoa que não tem a ascendência judaica. E esta divisão se espalha por toda a vida de cada época dessa sociedade. Se espalha para os sacrifícios, animais puros e impuros, se espalha para as relações de gêneros. Quando a mulher está menstruada, ela se torna impura, o homem já não tem esse problema. Nas relações com o morto, com o cadáver, seja de animal, seja de ser humano, o contato com isso torna a pessoa impura, ou não contato, ao contrário, não contamina a pessoa. E esses rituais, essas distinções de puro e impuro, requerem rituais para a purificação. Então, um determinado rito serve para purgar, serve para limpar ou tornar puro uma determinada pessoa ou um determinado objeto. Então, a linguagem utilizada nestes textos essa é uma linguagem factual, que se preocupa com o fato em si e não com um discurso sobre o fato. É algo que está de fato acontecendo na sociedade. Por exemplo, a linguagem é também instrutiva. Ela tem o objetivo de instruir. Desde o início da primeira aula nós vimos que a palavra Torá significa instrução, menos do que lei ou nomos no Novo Testamento. Significa o processo de instrução, de aprendizagem. Podemos dizer também do ensino e aprendizagem da vontade de Deus ou das leis do Levítico. E é uma linguagem também descritiva. Ela descreve, em muitos casos, cada detalhe, cada item de um elemento, de um rito, de um sacrifício, de algo que as pessoas precisam saber. Então, essa linguagem é muito próxima do cotidiano. E o texto, escrito pelo professor Gerstenberg, aponta nessa direção, de que é possível reconstruir aspectos, se não a sociedade como um todo, mas reconstruir aspectos do dia a dia desta comunidade que tem o Levítico como seu produto literário. Os conteúdos principais do livro do Levítico, nós podemos discordar dos conteúdos, mas é evidente que o comportamento sexual, que ocupa o capítulo 18 e 20, é uma questão muito sensível e que é tratada no livro com o comportamento, como deve ser o comportamento sexual de homens e mulheres, e às vezes até de animais, a interdição do incesto, a interdição do adultério e muitas outras práticas sexuais que poderiam derivar pelos padrões deste livro para uma perversão, entendida assim como desvio de comportamento sexual. Então, um dos conteúdos principais desse livro é orientações a respeito do comportamento sexual.
As orientações éticas de Levítico 19 também vão nessa direção de preservar os relacionamentos. Os relacionamentos de pais e filhos, marido e mulher, amigos, vizinhos, os relacionamentos com os sacerdotes, vou chamar aqui de clero, né? Mas com a hierarquia sacerdotal levítica, relacionamentos entre os membros dessa comunidade para estabilizá-la. Para isso, as orientações éticas funcionam como reguladores sociais desta comunidade e revelam o seu grau de sofisticação nos relacionamentos. A regulamentação de festas e sábados são regulamentações coletivas que padronizam um determinado comportamento em relação àquela festividade, em relação à atuação num sábado, como a pessoa deve se comportar nessas ocasiões. Vale lembrar sempre que essas regulamentações serão alvo de debate, muitas vezes entre Jesus e os escribas, entre as acusações que se faz a Jesus e aos seus discípulos e a tentativa de tornar isso uma lei que não pode ser transgredida em hipótese nenhuma. A vida comunitária, portanto, revela, segundo as ações comunicativas, segundo a linguagem utilizada, uma vida de comunidade isolada dentro de uma sociedade maior. E, de fato, o livro, ou parte dele, é colocado na época persa. Eu sei que muitos de nós aprendemos que o Pentateuco é um livro cronológico, mas os indicativos sociais, linguísticos, literários, mostram que essa comunidade está vivendo no período persa, sob uma tutela militar do poderio estrangeiro. Então, essa comunidade cria essas leis, essas orientações, para que o povo, o grupo, possa viver bem sob o domínio estrangeiro. É uma vida regulada por instituições legais no período persa. Essa comunidade também tem como foco principal e fundamental a santidade de Javé. O santo, o Deus santo desse povo, é um Deus que está vivenciando dentro da comunidade as mesmas coisas. E santo aqui tem aquele sentido de separado. É uma comunidade dentro de um império maior, mas que tem a sua vida regulada pela base da santidade de Deus. É importante lembrar que esse aspecto da presença santa de Deus regula desde a mínima ação comunitária, vamos dizer assim, dos relacionamentos comunitários, até os relacionamentos mais complexos, que são os relacionamentos do próprio culto, da própria devoção. E essa comunidade, essa nova organização social e eclesial, dentro dessa comunidade do pós-exílio, permite que tenhamos uma compreensão daquilo que Deus exige ou exigiu daquela comunidade e como forma um aparato para deixar essa comunidade livre de desvios, livres de apostasia, livre, enfim, da ação dos poderes estrangeiros, que nós sabemos sempre
sempre é uma ameaça para a vida das comunidades dominadas. Dentro dessa perspectiva, há um fato interessante em se notar na ideologia que constitui o livro. O aspecto da terra cultivável. Mesmo sob o domínio estrangeiro, o povo afirma e reafirma que a terra é propriedade divina, não é propriedade humana. Ninguém tem direito a ser dono da terra, pois a terra pertence a Deus. Com essa afirmação, as pessoas, a comunidade pode viver de uma forma bastante produtiva as suas relações produtivas, pois a terra não pertence ao domínio estrangeiro, pertence a Deus e, portanto, eles estão dentro da terra que Deus deu a esse povo, mesmo com o domínio estrangeiro. Há outras leis, como a lei da pureza, que nós já mencionamos, que certamente falam de doenças perigosas, de doenças contagiosas, de doenças que poderiam dizimar a comunidade. Então, há prescrições bastante específicas sobre determinadas doenças para que isso não se alastre em meio ao povo. Finalmente, é preciso compreender que o entendimento desta comunidade está com sua base no Deus Javé, aquele Deus que eles cultivam a memória, a presença, a atuação, desde o Sinai, desde Moisés, desde quando eles receberam a Torá. E esta ordem humana deve se coadunar, isso é, deve se corresponder à ordem divina, porque esse Deus estava habitando no meio do seu povo. Então é uma relação muito clara para essa comunidade de que a ordem de pureza, de interdições, de leis que eles estão vivendo corresponde a uma ordem divina. Enfim, a ordem de Deus, a vontade de Deus. Então, dentro do Levítico, concluindo a nossa fala, nós temos uma comunidade que se blinda contra a impureza, seja ritual, alimentícia, seja de raça, uma comunidade que se cerca dos cuidados para sobreviver em meio à dominação persa. Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos e eu espero você para uma próxima vez, para uma próxima aula. Bye, bye.